pessoal, eu sou a professora Cíntia e nós vamos para a semana 3 de correção do PET do primeiro ano do ensino médio, volume 6, no conteúdo de matemática. Bom, nesse PET nós estamos vendo plano cartesiano, já trabalhamos um pouco com função do primeiro grau e nessa semana nós vamos trabalhar com a equação da reta. Toda função do primeiro grau, ela é representada graficamente por uma reta. Se vocês derem uma olhada lá no PET, ele traz algumas explicações e também alguns exemplos, e ele já define que o gráfico da equação do primeiro grau é uma reta. E aí, ele traz para a gente a equação reduzida da reta, que nós vamos utilizar para resolver as nossas questões. Essa equação reduzida, ela é escrita na forma y igual a ax mais b. É esse o conceito que nós vamos utilizar na resolução das nossas questões. Começando aqui pela número 1, que pede para determinar a equação da reta que passa pelos pontos A e B em cada um dos casos. Então, no caso da letra A, nós vamos encontrar a equação da reta que passa por esses dois pontos. O ponto A igual a 2 e menos 1, o ponto B igual a menos 1 e 0. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer para resolver essa questão é substituir esses valores aqui, desses pares ordenados, na nossa equação reduzida da reta. Quando nós estávamos estudando lá na semana anterior, como marcar, como encontrar pontos aí no plano cartesiano, nós tínhamos visto que sempre nós temos primeiro o valor de x e depois o valor de y. Então, se isso aqui tivesse representado no plano cartesiano, nós teríamos 1, 2 para x e menos 1 no eixo do y, que é o eixo da ordenada. Lembra? Então, sempre o valor de x primeiro e depois, o primeiro número aí do par ordenado é o valor de x e o segundo é o valor do y. Então, para cada um desses pontos, vamos substituir esse valor aqui nessa equação reduzida da reta. Então, começando aí pelo ponto A, nós vamos ter o seguinte, olha, que eu vou colocar o y depois da igualdade, tá? A mesma coisa eu escrever assim, ó, vou fazer do jeito que está aqui para vocês verem. Então, a gente tem aqui menos 1, que é o valor do y, igual a 2, que é o valor de x vezes a, mais b. Isso aqui é a mesma coisa que 2a mais b igual a menos 1, tá vendo? Já vou escrever todos aqui nessa forma. No ponto B, eu também vou substituir os valores aqui na equação reduzida da reta. Então, nós temos que x vale menos 1 e o y vale 0. Ou seja, menos a ou menos 1a mais b tem que ser igual a 0. A partir daqui, nós vamos fazer um sistema de equações. Nós temos duas equações, olha, 2a mais b igual a menos 1 e temos a equação menos a mais b igual a 0. Isso aqui nos dá um sistema, olha. 2a mais b igual a menos 1, menos a mais b igual a 0. Para resolver esse sistema, nós temos aí o método da adição, o método da substituição. Você pode encontrar o método que você achar mais adequado. Eu aqui vou preparar esse sistema para receber o método da adição. Porque se eu multiplicar essa segunda equação por 2, olha o que vai acontecer aqui, ó. Eu vou escrever a primeira equação da mesma forma. Então, eu vou ter 2a mais b igual a menos 1. Vou multiplicar todos os membros da segunda equação por 2. Então, 2 vezes menos a, menos 2a. 2 vezes b, 2b. E 2 vezes 0, 0. O método da adição, olha, porque agora eu vou somar todos os valores, os termos semelhantes. Por que eu multipliquei tudo por 2? Quando eu for somar A com A aqui, vai dar 0, Porque menos 2A, 2A menos 2A dá 0. Então, só sobra o B aqui, na verdade, olha. 1B mais 2B dá 3B, que é igual a menos 1. Então, B é igual a menos 1 terço. Agora, é só substituir o valor do B na equação, qualquer uma delas. Vamos substituir aqui nessa segunda aqui. Então, vou ter que menos A, menos 1 terço é igual a 0. Substituir o valor de B por 1 terço.
vou ter que menos A é igual a 1/3, passei para o segundo membro trocando o sinal. E como o A não fica negativo, né? A incógnita não fica negativa, tem que multiplicar por menos 1. Então, o valor de A também é menos 1/3. Deixa eu posicionar aqui. Vamos definir agora quem é a equação da reta. Eu tenho... Deixa eu pegar aqui o preto. Então, eu tenho o valor de A, que é menos 1/3, e tenho o valor de B também, que é menos 1/3. Vou substituir isso aqui e achar a equação da reta. Então, y vai ser igual a menos 1 ou menos x sobre 3, é a mesma coisa que menos 1x sobre menos 1 vezes x sobre 3, tá? É porque o 1, como é elemento neutro, não faz diferença. Eu posso colocar só menos x sobre 3, que é a mesma coisa. Menos 1/3. Então, y é igual a menos x sobre 3 menos 1/3 é a equação da reta da letra A. Então, na letra B, nós temos o ponto A, 5 e 2, o ponto B, menos 3 e 1. Vamos fazer o mesmo princípio aqui para resolver. Então, vamos começar a substituir esse ponto A aqui na equação da reta. Então, o 5 vale x, o 2 vale y. Então, nós vamos ter 5A mais B igual a 2, já que o y aqui vale 2. E no caso do ponto B, nós vamos ter menos 3A mais B, e isso tem que ser igual a 1. Já montamos o nosso sistema, né? Podemos usar qualquer método para resolver. Vou usar aqui o método da substituição agora. Vou isolar o B no primeiro membro, vou dizer que B é igual a 2 menos 5A. E aqui, olha, a gente vai vir numa segunda equação, né? Substituir, coloquei o valor de B em função de A. E agora eu vou substituí-lo na outra equação. Por isso que é o nome método da substituição. Então, eu vou ter menos 3A mais 2 menos 5A, que é o nosso novo valor de B, é igual a 1. Então, menos 3A menos 5A dá menos 8A. E nós vamos ter o 1 menos 2. Esse 2 passa para o segundo membro, invertendo aí o sinal, né? Invertendo a operação. Então, nós vamos ter que menos 8A vai ser igual a menos 1. Multiplicando tudo por menos 1, porque a incógnita não fica negativa, então vai ficar tudo positivo. O valor de A é 1/8. A gente substitui o valor de A aqui na primeira equação, né? Que nós já tínhamos isolado o B, e vamos achar o valor de B. Então, B vai ser 2 menos 5. 5 vezes 1/8 dá 5/8, né? 5 vezes 1, 5, sobre 8. Então, aqui a gente vai achar o MMC, é o próprio 8, né? Que é como se fosse 1 aqui, então é 2 sobre 1. Então, MMC entre 8 e 1 é o próprio 8. E agora a gente vai fazer aquele processo que todo mundo já conhece, né? A gente vai dividir aqui esse MMC pelos denominadores e multiplicar o resultado pelos numeradores. Então, 8 dividido por 1 dá 8, vezes 2 dá 16, e 8 dividido por 8 dá 1, vezes 5 dá 5. Então, o B aqui vai ser... Aqui é igual. Então, B vai ser igual a 16 menos 5, dá 11 sobre 8. Então, nós temos aqui o valor do B, temos aqui o valor do A. Vamos jogar isso na nossa equação reduzida e achar qual é a equação dessa questão aqui, né? Vou posicionar para que vocês consigam enxergar a resolução completa. Então, nesse caso aqui, a equação da reta vai ser y igual a 1/8 de x, ou simplesmente x sobre 8, mais 11/8. Essa é a equação da reta B, da letra B. Então, a letra C, a gente quer a equação da reta que passa pelos pontos A, 0 e menos 4, B, 2 e menos 2. Lembrando sempre a nossa forma reduzida aqui da equação da reta.
Então, substituindo o nosso ponto A, nós temos sempre, olha, x e y. Então, aqui nós temos, aqui no caso, olha, que 0 vezes A vai zerar, né? Então, não tem nem valor de A aqui. Eu vou colocar só para a gente não se perder. Então, a gente colocaria 0 vezes A mais B é igual a menos 4. Então, na verdade, o que eu tenho aqui já é o valor de B, né? Isso aqui é 0, então eu tenho que o valor de B é menos 4. Vou fazer a mesma coisa com o segundo ponto, olha. A gente vai ter que 2, que é o valor de x vezes A, mais B, é igual a menos 2, que vai ser o valor do y. Aqui, a gente nem vai precisar montar nenhum tipo de sistema, porque eu já tenho o valor do B. Eu só preciso substituir ele aqui na outra equação, olha, eu já vou achar o valor do A. Então, 2A menos 4, que é o valor de B, é igual a 2. Então, 2A vai ser igual a menos 2 aqui. Então, a menos 2 mais 4, 2A vai ser igual a 2, e o A é 2 dividido por 2, que dá 1. Achamos o valor de A também. Então, quem que vai ser a nossa equação aqui da reta? Vai ser y igual a x, ou 1x, já que o A vale 1, menos 4. Então, tá aí. A equação da reta na letra C é x, y igual a x menos 4. A questão número 2, ela diz que a equação da reta representada no plano cartesiano abaixo é... A gente quer saber qual dessas equações da reta representa esse gráfico que está representado, esse gráfico que está desenhado aqui para a gente, né? Aí, quando a gente olha aqui, ó, olhando para o nosso gráfico, vamos definir quem são esses pontos aqui, que nós vamos utilizar ele para determinar a equação da nossa reta. Então, esse que está passando aqui no eixo do x, o eixo das abscissas, nós temos aqui, ó, menos 1, menos 2, aqui é menos 3. Se está em cima do eixo da abscissa, é menos 3 para x e 0 para y. O ponto que está aqui em cima do eixo da ordenada, na parte positiva, é o 2, né? O 2 no eixo do y. Esse é o ponto 0 para x e 2 para y. Conhecendo esses dois pontos, a gente vai jogar isso aqui na forma reduzida da reta, como a gente fez lá na questão número 1 mesmo. Então, lembrando que a nossa equação reduzida é y igual a ax mais b. Então, nós vamos ter aqui, olha, substituindo esse primeiro ponto, menos 3 e 0. Então, nós temos que menos 3x mais b tem que ser igual a 0. Substituímos o primeiro ponto. Vamos substituir o segundo ponto. Ele vai ser 0 x, né? Mais b tem que ser igual a 2. Então, como isso aqui vai zerar, não vou nem escrever. Eu só tenho que b tem que ser igual a 2. É um sisteminha também, mas que não tem nenhum mistério, porque o valor de b já é 2. Então, a gente vai só substituir. Ai, já que eu tô louca. Não é b, não, que é a. É 3 menos 3a. Acabei de substituir o x e por x de novo, olha. Então, vamos pôr certinho aqui. É menos 3a. Então, menos 3a mais b. E como eu já sei o valor de b, eu vou substituir ele aqui nessa primeira equação e a gente vai achar o valor de a também. Então, menos 3a mais 2, que é o valor de b, igual a 0. Então, menos 3a é igual a menos 2. Os dois lá estão negativos, vai ficar tudo positivo. Eu tenho que multiplicar por menos 1, porque o a não pode ficar negativo. Então, nós vamos ter que a é igual a 2/3. E aí, quando você pensa na equação da reta, já que o b vale 2 e o a vale 2/3, a nossa equação ela ficaria y igual a 2/3 de x mais 2, que é o nosso valor do b. Aí, você olha ali para a resposta que eu achei, olha para as opções que tem aqui e fala, assim, já pirou mesmo, ficou louca de vez, não tem essa resposta. A resposta está aqui. A gente só tem que reescrever isso aqui de forma diferente, né?
Às vezes, nem na matemática, coisas escritas de forma diferente representam o mesmo valor, o mesmo símbolo. Então, a equação ela está aqui, só não está escrita dessa forma. Nós vamos escrever na forma que está aqui, olha, para achar a resposta certa, encontrando o MMC, só calculando o MMC aqui, que também não tem mistério nenhum, porque o nosso y é um número inteiro, então ele está sobre 1, o 2 também é um número inteiro, está sobre 1, então o mínimo aqui só pode ser o 3, que é o único denominador diferente de 1 que nós temos. E aí vamos para aquele processo, então eu tenho 3 dividido por 1 dá 3 vezes y, 3y é igual. 3 dividido por 3 dá 1 vezes 2x é igual a 2x. E 3 dividido por 1 dá 3 vezes 2 dá 6. Como a gente tem aqui uma igualdade, eu não preciso mais aqui desse denominador. Sobra só o 3y é igual a 2x mais 6. E aqui a gente vê, olha, já não encaixa nem a nem a b. E a gente tem os outros dois com valores igual a zero. Então, vamos passar tudo isso aqui para o primeiro membro, invertendo o sinal. Então, eu vou ter 3y menos 2x, estava positivo, tem que vir negativo, menos 6 é igual a zero. A resposta correta aqui, ó, letra D, é a equação da reta que nós estamos procurando aqui, dessa reta que está representada aqui na nossa figura. Então, a resposta é letra D, 3y menos 2x menos 6 igual a zero. Questão número 3. Dos gráficos seguintes, qual representa mais adequadamente a reta da equação y igual a 3x mais 5? Nesse caso, nós vamos resolver da seguinte maneira. Nós vamos construir aqui um gráfico desta equação e vamos ver qual melhor se encaixa. Mas antes disso, eu quero lembrar vocês de um ponto. Esta nossa equação aqui, olha, ela é uma função crescente, né? Então, a função aqui, definida por esta formulazinha, vai nos gerar um gráfico crescente. Por quê? Nós sabemos que é o valor aqui desse coeficiente A, se for positivo ou negativo, né, maior ou menor que zero, que define se a nossa reta vai ser crescente ou se nós vamos ter um gráfico decrescente. Como aqui, olha, nós temos, lembrando que a equação reduzida da reta é ax mais b, como esse valor de A aqui, neste caso, é 3 e é um número positivo, nós vamos ter gráfico crescente. Então, isso já elimina a letra B, porque ela representa, olha, uma função decrescente. Então, ela já não entra como possibilidade de resposta correta. Aí, nós vamos aqui, olha, fazer uma tabelinha para montar este gráfico aqui, para a gente desenhar esse gráfico. Como é que eu monto essa tabela? Eu vou estipular alguns valores para x e vamos ver como é que o y se comporta com esses valores que eu determino para x. Eu vou escolher aqui dois valores, tá? Vou escolher 0 e menos 1 para não dar gráficos tão grandes, né? Para não dar uma representação tão grande, valores tão grandes. Para definir a reta, 2 pontos é o suficiente. É claro que eu posso colocar aqui quantos pontos eu quiser, tá? Eu posso colocar infinitos valores aqui para x, mas para determinar a reta, 2 pontos já é o bastante. Então, vamos substituir esses valores de x aqui na nossa equação e vamos ver como é que o y se comporta. Então, nós vamos ter que quando o x vale 0, nós vamos ter 3 vezes 0 mais 5. Isso aqui vai dar 5, concordam? 3 vezes 0, 0 e 0 mais 5. Então, o y aqui vale 5. Quando o x vale menos 1, nós vamos ter 3 vezes menos 1 mais 5. A gente subtrai e mantém o sinal do maior. Então, aqui dá 2. Então, nós vamos marcar no nosso gráfico esses pontos 0 e 5, menos 1 e 2. Então, estamos aqui com o nosso plano cartesiano. Eu vou começar a marcar os pontos. O primeiro ponto que eu encontrei foi o ponto 0 e 5. Então, ele está bem aqui em cima do eixo da ordenada, esse ponto aqui. E o outro ponto que eu vou marcar é o ponto menos 1 e 2. Então, nós temos o valor de menos 1 aqui no eixo, na parte negativa do eixo da abscissa. E o 2 aqui na parte positiva do eixo da ordenada. Então, a gente vai marcar este ponto aqui, é o ponto menos 1 e 2.
Vamos ver a nossa reta passando por ele. Olha aí como é que fica a posição dessa reta, né? Ela é uma reta crescente. Ela vai ter aqui, ela passa, né, por esse segundo quadrante e corta o eixo aqui da ordenada na parte positiva. Vamos ver lá nas nossas opções qual que se encaixa com esse desenho que nós encontramos. Então, a gente pode ver que o gráfico aí que corresponde, né, à construção que nós fizemos é a letra D, resposta correta aí da nossa questão. Vamos passar para a questão número 4, que também envolve aí o gráfico dessa função aí do primeiro grau. Então, ele diz que a função de R em R, definida por f de x, igual a menos 3 meios de x menos 6, é representada pelo gráfico. Nesse caso, a gente vai ver que temos uma função decrescente, né? Que o valor aqui do coeficiente A é negativo. Então, os gráficos, por exemplo, esse A, que está aqui mostrando uma função crescente, ele já não serve para a gente. Esse gráfico aqui da letra C, que também representa uma função, tá vendo? Olha como é que vai nessa posição crescendo. À medida que vai subindo aqui, os valores vão ficando cada vez maiores. Também não representa. Então, a gente fica entre a letra B e a letra D, que são os valores aí, os gráficos que representam uma função decrescente. Agora, o que eu vou fazer? Eu não vou fazer aquela tabelinha e construir, porque aqui nós já temos os valores, né? Nós já temos pares ordenados, onde a reta corta tanto o eixo da abscissa quanto o eixo da ordenada. Então, nós vamos substituir esses pontos aqui na nossa função, e se tivermos sentenças verdadeiras, significa que o gráfico representa esta função. Nesse caso aqui, olha, a gente olhando no eixo da abscissa, nós temos o ponto menos 4 e 0. E aqui no eixo da ordenada, nós temos o ponto 0 e menos 6. Então, nós vamos substituir esses valores aqui, esses pares ordenados que eu encontrei nesta função aqui. E se nós tivermos sentenças verdadeiras, é porque esse gráfico representa a nossa função. Então, vamos lá. Eu tenho a função menos 3 meios de x. Então, eu tenho menos 3 meios vezes menos 4, que é o valor de x aqui no nosso primeiro par ordenado, menos 6, isso tem que ser igual a 0, né? O f de x e y é a mesma coisa. Então, quando eu faço isso aqui, eu tenho menos 3 vezes menos 4 dá 12, dividido por 2. Então, isso aqui, menos 6, tem que ser igual a 0. Já está dando para ver que a sentença é verdadeira, né? 6 menos 6 é igual a 0, então ok. O ponto aí, menos 4 e 0, realmente é um ponto aí pertencente a esta função. Vamos testar agora o 0 e 6. Então, quando a gente tem o ponto 0 e 6, deixa eu dar um espaço aqui, nós vamos ter que o menos 3 meios vezes 0, que é o valor de x, menos 6, tem que ser igual ao menos 6, que é o valor ali que mostra, né, que corta o eixo da ordenada. Então, isso aqui vai dar 0, e de fato, menos 6 é igual a menos 6. Então, também temos outra sentença verdadeira. Então, a gente já chega aqui na resposta de que a letra B é a nossa representação. A gente pode até dar uma olhadinha aqui na D, só para um desencargo de consciência. Vamos substituir os pontos aqui, olha. Aqui eu tenho o ponto 0 e 6. Então, nós teríamos que menos 3 meios vezes 0 menos 6 teria que ser igual a 6. Isso aqui zerou e a gente chega aqui menos 6 é diferente de 6, né? Então, isso aqui já é falso. Só dessa sentença ser falsa, o gráfico da letra D não pode ser a nossa resposta correta. Então, a representação que nós estamos procurando, né, o gráfico que representa aí a função descrita é esse aí, da letra B. Tá aí a resolução da nossa questão. Então, vamos para a nossa última questão dessa semana de correção. O PET colocou aqui, né, questão 5 e 6, mas certamente foi um pequeno erro de digitação. Essa pergunta que segue aqui, na verdade, ela é complemento da questão número 5. Então, a figura representa um plano cartesiano que o professor de Educação Física de Túlio marcou no pátio da escola. A origem desse sistema de eixos coincide com o local onde o professor se encontra. E foram assinalados ainda os pontos onde estão o Túlio e o Emerson. Quer saber qual das equações a seguir representam a reta que passa aí pelos pontos onde está o Túlio e o Emerson ao mesmo tempo?
Então, vamos definir quem são esses pontos aqui, substituí-los na nossa equação reduzida da reta e encontrar qual é a equação desta reta aqui especificamente. Então, quando eu olho para o Túlio, em relação ao eixo do x, ele está na posição 1. E em relação ao eixo y, eu tenho aqui 1, 2, 3, então ele está na posição 3. Eu sei que o Túlio se encontra no ponto 1 e 3, e o Emerson, com relação à posição aqui do eixo da abscissa, ele se encontra aqui na posição, ele tem 1, 2, 3, 4, então ele se encontra na posição 4 para x. E com relação ao eixo da ordenada, então nós temos aqui 4 positivo, ele está na posição aqui 1, 2, 3, aqui nós temos valores negativos da ordenada, então ele está no ponto menos 3. Então nós temos aí a localização do Túlio e do Emerson. Vamos substituir esses dois valores aqui na equação reduzida da reta, que nós já falamos dela aqui várias vezes. Então é a equação y igual a x mais b. Vamos substituir essa posição dele aqui dentro da reta, vamos fazer um sisteminha e encontrar qual é a equação desta reta específica. Então, nós temos aqui na posição do Túlio, eu vou dizer que 3a mais b, vejam que no lugar do x eu coloquei o... Então, vamos começar substituindo aí a localização do Túlio na equação da reta. Então, nós vamos ter que a, ou 1a, que é a mesma coisa, né, já que o x vale 1, mais b deve ser igual a 3. Quando eu substituo aqui a posição do Emerson, eu tenho que 4a mais b deve ser igual a menos 3. E aqui eu monto o nosso sistema, que pode ser resolvido utilizando o método que você achar mais adequado. Eu aqui vou trabalhar com o método da substituição. Eu vou isolar o valor de A aqui nesta primeira equação. Então, vou dizer que A é igual a 3 menos B. E agora, eu vou substituir esse valor de A na segunda equação. Então, nós teremos aqui que 4, que multiplica... Olha o valor do A que nós encontramos, olha, 3 menos B, substituir o valor, tá vendo? Vou preto aqui também, mais B é igual a menos 3. Então, aqui eu vou multiplicar aplicando a propriedade distributiva da multiplicação, porque Então, aqui eu vou ter 4... que multiplica 3 menos B, que foi o valor que eu encontrei para A, mais B igual a menos 3. Agora, eu tenho uma equação do primeiro grau com uma única incógnita. Vamos lembrar aqui, olha, de aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Então, o 4, ele tem que multiplicar por todos os elementos que estão aqui dentro do parêntese. Então, eu tenho 4 vezes 3, 12. 4 vezes menos B dá menos 4B. Mais B é igual a menos 3. Às vezes tem um pouco de barulho no vídeo, gente. É difícil eu controlar. Eu peço desculpas. Então, continuando, nós temos aqui o menos 4B mais B. Isso dá 3B negativo. E esse 12, a gente vai passar para o segundo membro, invertendo a operação. Está aqui positivo, eu vou passar negativo. Então, eu vou ter que menos 3B é igual a menos 15. Isso aqui a gente multiplica tudo por menos 1, porque a parte da incógnita não fica negativa. O nosso B vai ser 15 dividido por 3. Então, o valor de B, nós vamos ter que é 5. Encontrado o valor de B, eu posso substituí-lo aqui também e achar o valor de A, né? Então, A vai ser igual a 3 menos 5. Então, o nosso valor de A é menos 2. Agora que eu tenho os valores de A e de B, eu posso substituir ali na nossa equação geral e encontrar qual é esta equação específica aqui. Então, o y vai ser igual a x, então é menos 2x, mais 5, que é o valor de b. Vamos ver se tem essa equação lá nas nossas opções? Tem sim, olha aqui na letra C. Y é igual a menos 2x mais 5.
Então é isso, eu finalizo aqui mais uma semana de correções, eu espero que vocês estejam gostando. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma sugestão, deixem aí nos comentários que eu vou tentar responder e atender sempre que eu puder. Então, bons estudos, até a próxima. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. A gente se vê na semana 4 de correção do PET 6.